Hi there! Teacher Felipe aqui, passando para mais uma aula rápida para você que gosta de aprimorar o seu inglês. Então essa aula hoje nós vamos comentar sobre phrase, clause e sentence. Ela é uma aula um pouco mais gramatical e se você, por exemplo, vai fazer um teste internacional, um TOEIC, um TOEFL, um IELTS, talvez essa informação seja bastante importante para você. Se o seu objetivo é apenas se comunicar em inglês, talvez esse conteúdo não faça tanto sentido, mas claro, todo conhecimento é válido, ok? Então vamos iniciar a aula falando sobre phrase, clause e sentence, e você já pode perceber que phrase, clause e sentence significam na respectiva ordem frase, oração e sentença, né? Então a gente vai desmistificar um pouco dessas três categorias dentro da gramática inglesa. Então vamos iniciar aqui falando de phrase. Phrase, a tradução é frase, né? Então às vezes pode haver como que eu posso explicar? Uma confusão no sentido de phrase, né? A gente pensa que phrase é frase, a nossa frase em português que expressa uma ideia como um todo, completa, mas na verdade phrase em inglês, que significa sim em português frase, mas ela é na verdade apenas um grupo de palavras, e esse grupo de palavras ele não contém nenhum sujeito e nenhum verbo, e normalmente ele consiste na sua formação de artigos, de preposições e de substantivos, ou seja, é um pequeno grupo de palavras que forma uma parte da sentence, né? De maneira geral, e voltando aqui um slide, phrase é essa partícula pequena que não é composta por verbos e sujeitos. Já a clause, ela é uma oração, ou seja, ela é formada por um sujeito e um verbo. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes sobre ela, mas sentence é aquilo que a gente costuma chamar de frase. Então, em inglês, sentence é a nossa frase que tem uma ideia completa. Mas então, voltando aqui em phrase, phrase, como eu disse, é um grupo de palavras que não é composto por sujeitos e nem por verbos, e geralmente ela é constituída de artigos, de preposições, de substantivos. Então eu tenho alguns exemplos aqui para nós. Por exemplo, on the table. On the table é uma phrase, né? Sozinha ela não expressa nada. Ela só tem essas palavras on the table. Não tem nenhum sujeito, não tem nenhum verbo. Às vezes a gente pode ter um verbo, por exemplo, finished the task, terminou a atividade, mas essa partícula finished the task sozinha também não expressa nada, né? Nós não temos um sujeito, embora tenha um verbo. Outro exemplo aqui, Christine and her friends. Christine and her friends. Christine e as amigas dela e seus amigos também. Individual não significa absolutamente nada. Então nós temos sujeitos, mas nós não temos um verbo. Então phrase em inglês é isso. São pedaços, são partículas ou grupos de palavras que isoladamente não significam nada sozinho, não transparecem, não colocam nenhum significado naquilo, né? Dando sequência, nós temos a clause. A clause é uma oração. A oração, na verdade, ela é composta sempre de um verbo e de um de um verbo e de um sujeito, e de um verbo, né? E essa oração, ela contém esses dois aspectos que eu falei, sujeito e verbo, e elas podem ser tanto uma oração quanto uma sentença completa, né? A oração, ou a clause, ela é uma parte também da sentence. A gente tem as phrases que formam clauses e as clauses formam sentences, né? É um pouco confuso, mas daqui a pouco você vai entender na prática também isso aí. Mas voltando então no clause, o clause é um conjunto de palavras que tem sujeito e verbo, né? Por exemplo, computers are important. Computadores são importantes. Essa frase ela pode ser uma sentença completa, né, expressando essa opinião, essa informação que computadores são importantes, né? Então ela é uma clause porque ela tem um sujeito e um verbo, e ela também pode ser uma sentence porque ela tem uma ideia principal, uma ideia que faz total sentido nessas palavras
como elas estão postas aqui. Agora, a gente pode ter uma sentence composta por várias clauses. Então, por exemplo, computers are important, but they are dangerous too. Então, nesta sentença que tem uma ideia completa, nós temos duas clauses. A primeira é computers are important, porque nós temos o sujeito computers e o verbo are. Lembre que clause é composto de sujeito e de verbo. E nós também temos uma outra clause, uma outra oração, também formada por um sujeito e por um verbo. Por exemplo, they, sujeito, are, verbo. Então aqui nós temos duas clauses formando uma sentence. Computers are important, but they are dangerous too. E assim por diante, nós podemos ter uma sentence composta por 3, por 4 clauses. Por exemplo, computers are important, but they are dangerous too. So we must be careful. 3 clauses, 3 orações. 3 sujeitos. Computers, they, we. Estes são os sujeitos. E os verbos are and must be. Ok? E um último exemplo aqui com 4 clauses, 4 orações. Computers are important, but they are dangerous too. So we must be careful when we use them. Então nós temos 4 sujeitos. Computers, they, we and we novamente. E 4 verbos. Are, must be and use. Ficou claro? Então, de novo, phrase é um conjunto de palavras que isoladamente não significa nada, não tem nenhum sentido naquela partícula. A clause ela pode ser tanto uma sentence, porque ela expressa uma ideia completa, ou ela pode ser uma sentence pode ser formada por várias clauses, né? Então, as clauses, as orações, elas podem ser tanto independentes quanto dependentes. As orações independentes, elas são o quê? Formadas por sujeitos e por verbos, e elas têm um sentido completo por si só. Então, voltando um slide aqui. Computers are important. Computers are important. Essa única clause, ela já tem um sentido completo por si só. Não há necessidade de ter um complemento para que ela expresse uma ideia principal. Computadores são importantes. Agora, dependent clause, ou orações dependentes, elas, como o nome já diz, dependem de algo. Mesmo assim, elas são compostas por um sujeito e por um verbo, né? Mas elas não expressam um sentido completo. Elas precisam de quê? De uma oração independente, de uma independent clause para fazer sentido. Então aqui eu coloquei um exemplo, né? Em rosa nós temos uma oração dependente, after I die. Essa clause, como a gente viu, ela é composta por um sujeito e por um verbo. Sujeito I, verbo die, né? Porém, sozinha ela não significa nada. Tá, depois que eu morrer. Só um detalhe, as dependent clauses, elas precisam sempre de conjunções, né? Before, after, so that, therefore, if, because. Então essas palavras fazem parte da formação de uma dependent clause, né? Agora, after I die, sozinho não faz sentido nenhum, não tem um sentido completo. Por isso que elas precisam de uma independent clause, uma oração independente, que vem na sequência. Por exemplo, I will be forgotten. After I die, I will be forgotten. Eu vou ser esquecido, sozinho faz um sentido, tem um sentido. Eu vou ser esquecido. Agora, after I die, isoladamente, não tem sentido nenhum. Então, essas duas frases, elas estão trabalhando juntas. A dependent clause em rosa, dependendo da independent clause em azul. After I die, I will be forgotten. Depois que eu morrer, eu vou ser esquecido. E por fim, então, nós temos a sentence, que é um grupo de palavras que faz um sentido completo e ela é formada por clauses, como eu já mencionei acima. Então, eu só vou voltar mais um slide aqui, só para a gente recapitular isso. Aqui nós temos as clauses, né, que são grupos de palavras formadas por sujeitos e verbos, e juntando as clauses, nós podemos ter uma sentence,
né? Uma sentence ela pode ser apenas uma clause, como eu disse, fazendo sentido completo, computers are important, ou pode ser um grupo de clauses também. Certinho? Tudo bem? Então nós temos na gramática inglesa 4 estruturas de sentenças, né? Pode ser a simples, a composta, a complexa e uma que é composta e complexa ao mesmo tempo. Simple, compound, complex, compound, complex. Vamos entender isso na prática, né? Então, uma simple sentence, uma sentença simples, é como o nome diz, ela é formada por uma clause, uma oração que tem um sujeito e um verbo e expressa algo completo, tem um sentido completo nisso. Agora, a gente também pode, dentro de uma simple sentence, ter várias clauses também, tá bom? Perdão, não várias clauses, vários sujeitos e verbos, não várias clauses. Vamos ver aqui os exemplos que eu separei para nós. Computers are important in the modern world. Os computadores são importantes no mundo moderno. É uma clause, uma oração, um sujeito e um verbo. Sujeito computers, verbo are. Agora, aqui nós temos na segunda frase a mesma ideia, a mesma oração, né? Só que com mais sujeitos. Por exemplo, computers and other technological devices are important in the modern world. Computadores e outros dispositivos tecnológicos são importantes no mundo moderno. Aqui nós temos 2 sujeitos, computers and other technological devices, e um verbo que é o are. Ok? Outro exemplo aqui, I search for information and play games on my computer. Aqui é o contrário, nós temos um sujeito e 2 verbos. O primeiro sujeito, o único sujeito dessa frase é o I, eu, e os 2 verbos são search, que é o pesquisar, e o play, que é o jogar. Na frase de baixo é o contrário, nós temos 2 sujeitos e 2 verbos. My brother and I search for information and play games on our computers. Então aqui nós temos 2 sujeitos. My brother é um deles, I é o outro, e 2 verbos, search and play. Então nós temos aqui a sentença simples, que é uma única clause, uma única oração, formando uma única sentença. Tá? Agora, uma compound sentence é quando a gente tem 2 ou mais clauses, 2 ou mais orações, e elas são interligadas entre si, elas são conectadas entre si, usando essas conjunções for, and, nor, but, or, yet ou so. Eu vou colocar aqui em destaque para que vocês vejam, né? Então nós temos aqui 2 exemplos. Computers are important, but they can be dangerous too. Então aqui nós temos uma compound sentence, porque nós estamos usando 2 clauses, 2 orações, e elas estão sendo conectadas, neste caso, por but. Outro exemplo, computers are important, but they can be dangerous too, so we must be careful. Neste caso nós temos 3 orações, 3 clauses, e elas estão sendo conectadas por but and so. Tudo bem até aqui? Vamos dar sequência, então. Nós temos a compound sentence, aqui eu tenho algumas informações importantes. Então, quando a gente for escrever na parte escrita, agora esse detalhe é mais para a parte escrita, nós temos que tomar o seguinte cuidado. Quando a gente juntar demais muitas clauses, ela pode ficar meio que difícil para se acompanhar, para se entender. Então é importante que a gente não utilize muitas clauses, muitas orações em uma sentence também, para que não fique sem sentido ou que não fique gramaticalmente incorreto. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma frase que não está correta. Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress, and we must ensure everyone has access to them. Deixa eu só colocar aqui, fazer uma correção, everyone, né? Perdão. Então a gente está conectando muitas clauses usando até mesmo
uma mesma palavra, and. Então isso não fica muito bom. É bom que a gente varie a utilização dessas conjunções, né? Nem sempre só usar for, nem sempre só usar and e assim por diante, mas intercalar. Por exemplo, aqui foi feito isso. Computers are important, but. Foi um but. They can be dangerous too, so. Então a gente não está usando o but de novo, estamos usando um so we must be careful. Ok? Então aqui, para corrigir essa frase, nós temos duas possíveis versões, duas possíveis respostas corretas. Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress. Aqui a gente usou um ponto, né? Period. We must ensure everyone has access to them. E aqui, como eu copiei a frase, eu trouxe esse erro para cá nas duas frases de baixo também. Everyone has access to them. Então nós usamos um dessas conjunções, que é o and, e para não repetir um and depois, colocamos um ponto. E aí demos sequência na frase. Ou nós podemos fazer da seguinte forma: Computers are used widely in most countries now, and they are a sign of progress. So, we must ensure everyone has access to them. Então perceba que eu não repeti o and e fiz com que a frase fosse mais fácil de ser acompanhada e de ser compreendida. Ok? Então era esse um detalhe que eu queria falar para vocês aqui na compound sentence. Agora, complex sentence é, como o nome já diz, é meio um pouco mais complexo, mas também não é tão complexo assim. Da mesma forma que uma compound sentence, a complex sentence ela é formada por duas ou mais clauses, duas ou mais orações, só que enquanto as compound sentences são linkadas, são unidas por for, and, nor, but, or, ou yet, uma complex sentence ela é composta e conectada, as clauses, as orações são conectadas por essas outras palavras. E aqui nós temos várias, né? After, although, as if, as long as, e assim por diante. Você pode acompanhar aqui na leitura. Então vamos ver aqui alguns exemplos. People take natural health supplements even though they may not have been tested. Então aqui nós temos duas clauses. Uma aqui e outra aqui. Como que eu sei que são duas clauses? Primeiro, né, porque nós temos aqui um sujeito people e um verbo take. E depois aqui eu também tenho isso. They, que é o sujeito, e o may, que é o verbo. E a conexão que faz uma complex sentence está aqui, even though. Então, as pessoas tomam ou ingerem os suplementos naturais para a saúde, mesmo que elas não tenham passado por um teste, elas não tenham sido testadas. Então, o even though, ele está aqui listado também. Deixa eu só encontrar rapidamente. Even though, ele está aqui, even though, perceba. Então, se eu tenho uma dessas palavras, é porque estamos falando de uma sentença complexa, né? Uma complex sentence. Outro exemplo, our children may not be properly educated if we don't spend more in schools. Então aqui nós estamos conectando usando um if, que você encontra aqui em cima também. As nossas crianças não podem ter uma educação de qualidade se nós não gastarmos ou investirmos mais em escolas. E um outro exemplo, I went to bed as soon as he left because I was tired. Aqui nós temos três, então, clauses, três orações. A primeira está aqui, I went to bed. I é o sujeito, went é o verbo. Uma conexão aqui complexa, né? Que é as soon as. Outro sujeito, he, e outro verbo, left. Mais uma conexão, que é o because, que você também encontra nessa lista. E novamente um outro sujeito, I, e um verbo, was. Né? Então eu fui para a cama assim que ele saiu, porque eu estava cansado. Tudo certinho até aqui? Então vamos dar continuidade. Continuando com um detalhe sobre a utilização da complex sentence, a gente pode utilizar também vírgulas, principalmente na escrita, a gente pode utilizar vírgulas, só que nesse caso a gente tem que inverter. Então, por exemplo, esse exemplo primeiro que eu dei aqui no slide anterior, people take natural health supplements even though they may not
have been tested. Então, quando eu iniciar a frase usando um desses conectores, neste caso aqui é o even though, o que acontece? No final desta oração, no final desta clause, eu coloco uma vírgula, coma é vírgula, né? Então, aqui, por exemplo, eu estou iniciando agora com o even though. Even though they may not have been tested, fim da oração, vírgula, people take natural health supplements. Então, eu inverti e comecei as sentenças com o quê? Com aqueles conectores de complex sentence. E aí, no final dessa oração, eu coloquei uma vírgula. Continuando com os exemplos. If we don't spend more on schools, comma, vírgula, our children may not be properly educated. Ou, as soon as he left, comma, vírgula, I went to bed because I was tired. Esse é só um detalhe, principalmente para a parte escrita também. E agora nós temos a Compound Complex Sentence, que é uma sentença composta e complexa, né? E não é nada muito difícil. Na verdade, é quando há a junção dos conectores de sentenças compostas e de sentenças complexas. Só voltando alguns slides aqui para que a gente recapitule isso. Uma sentença composta, ela é conectada, as orações são conectadas com for, and, nor, but, or, yet. E as complex sentences, nesse caso as clauses, as orações, elas são conectadas com essas outras palavras aqui que você pode acompanhar. After, although, as if, as long as e assim por diante. Então uma sentença composta e complexa, ela tem clauses, orações conectadas entre si, usando os dois tipos de palavras, né? Os dois conectores. Então, por exemplo, I ate a lot when I got home, but I was still hungry. Então, aqui nós temos uma oração, I ate a lot, I é o sujeito, ate é o verbo. Aqui nós temos outra oração, I é o sujeito, got é o verbo. E outra oração, outra clause, I, sujeito, was o verbo. E aqui nós temos o when, que é de uma complex sentence. E também nós temos um but, que é de uma compound sentence. Por isso que o nome é Compound Complex Sentence. Quando a gente une orações usando diferentes conectores. Outro exemplo. I ate a lot when I got home, but I was still hungry, so I went shopping to buy some more food. Aqui nós temos uma oração, I, sujeito, ate, verbo. Outra oração, neste caso conectada pelo when, que é de uma complex sentence. Aqui nós temos uma outra oração, que é o but, né? Que é I mais o was, conectada por but. E depois nós temos uma outra oração, I went shopping, I, sujeito, went é o verbo, conectada por so, que também faz parte de uma compound sentence. Então é isso que eu tinha para passar para vocês sobre phrase, clause e sentence. Então, só fazendo um overview e uma recapitulação bem rápida, um overview, um recap bem rápido. Phrase são conjuntos de palavras que por si só não expressam nada, não fazem nenhum sentido, né? On the table, tá? Mas o que isso quer dizer? Clause, ela é um conjunto de palavras formado por um sujeito e um verbo e que faz sentido, né? E aí, se faz sentido, já automaticamente vira uma sentence. E uma sentence, ela é formada por uma clause, quando tem sujeito e verbo, e a sentence faz também um sentido completo por si só, ou a sentence também pode ser composta por várias clauses, e aí o todo é que faz um sentido completo. Certo? Se você tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Estamos aqui para auxiliar em tudo que for necessário. Como eu falei lá no início dessa aula, essa aula é mais gramática do que prática, mas para você que vai, por exemplo, fazer um teste internacional, que vai fazer um teste gramatical,
talvez esse conteúdo faça sentido para você. Sugiro também que você faça o quiz nesta página para pôr em prática tudo isso que você aprendeu. Ok? Bye!